E vamos aprender com grandes líderes da saúde como vencer essas batalhas no nosso tema Relações Governamentais na Saúde. Então, eu chamo para tocar o nosso próximo painel, Aprendendo com o que faz, Experiências na Saúde, o nosso conselheiro, doutor Giovanni Cherry, por favor. Conselheiro do SEBEX e também presidente do Instituto Coalizão Saúde. Para acompanhar o Giovanni nessa moderação, nós temos a honra de ter aqui a presença do nosso conselheiro também, o José Henrique Germa, ex-secretário de Saúde de São Paulo. Por favor. E para acompanhar e abrilhantar a nossa mesa de discussões, temos aqui o Renato Casarotti, presidente da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, o Murilo Contó, gerente de políticas em saúde da Boston Scientific, e também a Marta Dias, presidente da Pfizer Brasil. Sejam muito bem-vindos. Logo em seguida deste painel, vamos ter o nosso momento de network. Então, permaneçam aqui conosco e logo após a nossa discussão, nós vamos poder aí ter um pouquinho mais de tempo para trocar as nossas conexões e estarmos juntos. Então, vamos se concentrar agora e aprender um pouco mais com os nossos líderes da saúde. Giovanni e Germa, boa discussão. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Larissa aqui pela introdução, cumprimentar o nosso presidente, Balestrin. É um momento muito importante. O Conex, quando discute, né, as grandes questões que o executivo da saúde acaba enfrentando, né, tanto na área pública como na área privada. E eu acho que essa possibilidade justamente de ouvir, né, alguns desses temas que estão sendo apresentados e também aproveitar, né, para poder fazer o network com outros executivos da saúde, acho que é uma oportunidade única. Eu vejo o SEBEX como algo que tem crescido muito no país, consolidando a questão, a importância, né, da saúde e de executivos preparados, né, com expertise nesse tema. E eu acho que essa mesa é muitíssimo interessante. Então, eu queria, inicialmente, dar a palavra para a Marta Dias, presidente da Pfizer Brasil, para fazer aí os comentários iniciais. Assim, aqui. Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, estar aqui falando de um tema tão importante, né, como é a saúde, especialmente depois de ter passado por uma pandemia. Então, só para dar um dado, né, de como é importante a saúde. 1900, 100 anos atrás, a esperança de vida global 33 anos. Hoje, a esperança de vida a nível global dos países desenvolvidos 80 anos, aqui no Brasil 75. Então, 45 anos ganhados de esperança de vida em só 100 anos. E tudo isso graças à ciência. Então, graças à ciência na saúde. Então, acho que é importante, às vezes, esquecemos de onde vimos, de onde estávamos 100 anos atrás. Ninguém de nós estamos lá, mas nós todos sabemos onde estava a sociedade. Então, durante a pandemia, acho que nós lembramos dessa importância. A crise que nós vivimos durante o ano 2020, 2021, 2022, com a chegada da Covid-19, ficou em evidência a importância da saúde, a importância da ciência, a importância da inovação. Aqui na Pfizer, eu represento aqui na Pfizer hoje, conseguimos desenvolver uma vacina eficaz em só 250 dias, menos tempo que uma gravidez. Então, acho que é importante lembrar que tão rápido esse processo foi, desde a descoberta a todos os testes, né, a aprovação e a produção, e trazer uma vacina eficaz que pudesse dar uma solução para a pandemia. E agora também estamos trazendo um antiviral, porque ainda tem pessoas que estão pegando ainda o Covid. Então, acho que isso é importante, não só desde o ponto de vista da inovação, também do ponto de vista da produção. Aqui na Pfizer temos uma planta fabril no Brasil, aqui em Itapevi, no estado de São Paulo,
E também temos parceria com a Eurofarma, uma companhia muito grande, muito importante no Brasil, para produzir a vacina Covid localmente. Então, estamos bem orgulhosos de poder contribuir, não só desde o ponto de vista da saúde, mas também desde o ponto de vista produtivo no Brasil. Mas com uma companhia como nós, que é uma companhia dedicada a trazer inovações, é tão importante trazer essas inovações como que essas inovações cheguem de fato a mãos dos pacientes. E esse é um desafio muito grande que nós temos no Brasil. Conseguir que inovações, cada vez vamos a ter mais inovações. A verdade, o ritmo de desenvolvimento está se acelerando em todas as companhias farmacêuticas, companhias de diagnóstico, etc. Um grande desafio é conseguir que essas inovações, de fato, cheguem a mão dos pacientes, de todos os pacientes, não só aqueles que têm um seguro privado, mas também os pacientes que estão dependentes do SUS, do sistema público. Então, acho que é importante lembrar também isso, né, que o impacto que nós podemos ter só conseguimos se nós contribuímos também na sustentabilidade do sistema, que é um dos pontos importantes da saúde, talvez dá para falar um pouco disso. Então, isso, eu queria só abrir com isso a importância da saúde. Acho que saindo da pandemia, como estamos saindo já, graças a essa saída, que talvez, graças a isso, estamos aqui hoje todos nós, lembrar que a saúde é importante não só para a saúde, mas para a economia, para a sociedade, para a felicidade, né? Tenho falado bastante do problema de depressão durante a pandemia, então acho importante lembrar que a saúde é a base de tudo. Então, lembrar que a saúde é muito importante para tudo o que nós fazemos todos os dias. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Renato, quais comentários você faria para abrir essa discussão? Primeiro, obrigado, professor Giovanni, obrigado, Balestrin, Larissa, o time todo, Tacira, prazer estar aqui com vocês. Professor Giovanni, eu já não estou... A minha desculpa de neófito na saúde, ela está começando a ficar bem esfarrapada, né? Já estou há quase 5 anos, eu gostava muito de usar, mas já não dá para usar mais. Tem 2 pontos que eu gostaria de destacar, quando a gente pensa em... E aí, falando mais dessa parte de relações governamentais, de RIG, relações institucionais na saúde. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar melhor a evolução, e o painel que nos antecedeu foi brilhante explicando isso, tem muita coisa disponível, né? Análise de dados, tirar um pouquinho o subjetivismo, a subjetividade das análises, né? A gente tem... RIG é parecido com futebol, é parecido com política, todo mundo entende, todo mundo tem uma impressão, todo mundo tem uma ideia de como é que funciona, né? Vou botar um ponta aqui, vou botar 3 zagueiros e tal, tem muita opinião, mas pouco dado para lastrear essas opiniões. A gente tem que usar esses dados. Muitas vezes os dados que a gente apura, né, de posicionamentos de parlamentares, decisões, percepções públicas lastreadas em pesquisas, divergem daquela nossa opinião intuitiva, né? Então, acho que isso é importante. A saúde, nesse aspecto de relação com as autoridades, com as instituições, ainda é muito intuitiva. A gente faz muito na base do achômetro. Eu acho que é por aqui. Eu acho que o certo é isso, o certo é aquilo. E invariavelmente, a gente acaba quebrando a cara. Então, é importante adotar essas tecnologias. E hoje você tem consultorias maravilhosas que fazem um trabalho muito bem feito de análise técnica. Mas a gente não pode perder uma coisa que é muito forte na saúde e é muito vinculado a relações institucionais e governamentais também. A primeira palavra, né? Relações. Então, a gente não pode também automatizar RIG, né? RIG não é só ciência de dados. Não adianta eu trazer um monte de engenheiros computacionais para avaliar para onde vai essa ou aquela política. Relações governamentais é relação, é construção de relacionamento. E como se constrói... E aí, não vou entrar na lógica do lobby do bem, que bom que o pessoal fala lobby, né? Eu sou muito fraco em teoria de RIG, mas eu tenho a minha teoria própria, que lobby é tudo aquilo que o meu adversário faz, advocacy é tudo aquilo que eu faço. Então, é uma forma fácil de você entender a diferença de um para outro, né? Você acaba desqualificando o outro. Mas, para mim, a construção desse relacionamento vem com o tempo. Você tem que construir 2 coisas com o seu interlocutor, e pensando principalmente em autoridades governamentais: credibilidade e confiança. E essas 2 coisas não são construídas num encontro.
Então, não adianta achar que, olha, eu estou com todos os meus talking points e tal, a gente usa muito anglicismo, né? Aqui, o paper que eu fiz, e vou chegar lá na frente de um servidor e vou ler meus talking points, né, que eu decorei. Não é assim. Ele não te conhece, ele nunca te viu, não sabe quem você é. Você constrói, sim, com barriga no balcão. Ele não pode perder isso, não. Quem trabalha em Brasília tem que conhecer gabinete, tem que conhecer assessor, tem que conhecer liderança, tem que conhecer assessoria de liderança, tem que conhecer o pessoal do Ministério, tem que conhecer os servidores da agência reguladora. Estava aqui o nosso doutor Dirceu Barbano, que presidiu de forma tão brilhante a Anvisa. Tem que conhecer como eles pensam, tem que conhecer a realidade deles. Isso é fundamental. Isso a gente não pode perder. Então, assim, é importante equilibrar. A profissão evoluiu demais, eu milito há 13 anos nessa área, mas a gente não pode perder essa parte mais artesanal, e não tem nada de errado em construir relacionamento baseado em confiança e credibilidade. Isso é parte do trabalho que a gente faz. Especificamente na saúde, professor Giovanni, eu acho que, e aí eu vi aqui o Frederico, que trabalha comigo lá na Abrange, eu sou da MIL, da United Health Group, e também presido a Abrange, gravou aqui a declaração do ministro Chioro, e eu acho que ele estava certo. Acho que é uma verdade conveniente, aquela coisa de, não, a saúde, suplementar, como eles não se concordavam em nada, nunca levaram nada para mim. É uma verdade conveniente. Eu faço o paralelo quando eu e minha irmã, a gente brigava para definir qual que é restaurante, né? Se a gente ia na pizzaria ou na churrascaria no sábado à noite, meu pai falava, decidam aí. A gente não decidia e falou, então não vamos lugar nenhum. Eu acho que se a gente decidisse, ele também não iria, mas é uma verdade, e é uma verdade conveniente. O que a gente vem evoluindo na saúde, e eu vejo vários colegas aqui, né, de diferentes elos da cadeia, buscando, e aí, para voltar na verdade do ministro Chioro, somos ainda um setor muito fragmentado, né? A gente, no discurso, é muito bonito, no discurso é cheio de propósito, é cheio de missão, vamos fazer o melhor e tal. Na hora que o bicho pega, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, volta, parece que regride o tempo todo. E acho que o esforço que a gente tem que fazer dentro da saúde, e me traz muita esperança, porque vejo pessoas com essa visão e essa intenção muito clara, é a gente voltar a construir pontes e perceber o que é melhor, o que a saúde pode entregar para a sociedade brasileira como conjunto. E hoje eu vejo alguns gestos muito importantes, né, de elos da cadeia da saúde saindo da zona de conforto para concordar com outros elos, sabendo que aquele elo sendo impactado impacta o sistema inteiro. E situações em que a gente convergiu, né? O melhor exemplo mais recente, eu tenho que parar de usar ele, eu tenho que ter novos exemplos para a gente poder usar, foi na discussão sobre ICMS, o aumento do ICMS de medicamentos e materiais médicos aqui no estado de São Paulo. O setor se uniu. Não é só quem pagava o imposto, né? Os hospitais se uniram, os planos de saúde se uniram, os laboratórios se uniram, saíram do seu lugar de conforto para ajudar. Eu acho que esse tipo de iniciativa tem que começar a acontecer mais. E tem que sair do discurso. E, para isso, aí eu volto, é relacionamento, é construir confiança e credibilidade para a gente possa chegar num destino comum, que é, sim, entregar acesso de qualidade e sustentável à saúde para a população brasileira. Ótimo. Murilo, sua vez agora. Sim, boa tarde. Obrigado, doutor Giovanni, doutor Germán, doutor Balestrin, Tacira. Obrigado pelo convite. Parabenizar o SEBEX pelo tema, pelo evento. Eu vou fazer um pouco de eco aqui, o que meus colegas já colocaram. Eu acho que, se a pandemia trouxe uma lição muito útil para todos nós, o quanto ela demonstrou a nossa interdependência, né? O nosso ecossistema ele é totalmente interdependente. É a indústria que depende do prestador, que depende da fonte pagadora, que depende também da regulação do governo. E, de repente, a gente se viu numa situação de, não vou dizer um caos, mas a gente beirou a isso, né, dentro de um sistema que beirou a um colapso, dada a demanda com a qual a gente estava lidando, que ninguém esperava essa demanda lá atrás, né, no início da pandemia, e que afetou a todos os setores, né? Obviamente que o enfoque foi todo para tratar a Covid, né, os pacientes acometidos da Covid-19, e isso abalou todo o nosso ecossistema, né? Nós, da Boston Scientific, trabalhamos aí com um portfólio de 17 mil produtos, e são produtos majoritariamente para tratamentos eletivos.
e vocês podem imaginar o impacto que isso teve para uma companhia global, né, no mundo todo, dado a diminuição desses procedimentos, visto a emergência que a gente vinha vivendo. Então, eu acho que isso também trouxe ressaltou a necessidade de reforçar essa capacidade e os canais abertos de diálogo com o governo, porque o governo teve que se voltar também para a indústria, né, para a cadeia de suprimentos básicos, desde das máscaras até ventiladores pulmonares e tudo que era necessário para atender os pacientes da pandemia, mas também sem deixar os demais pacientes serem atendidos, porque os casos que eram eletivos certamente iam se tornar emergenciais e com sérios riscos para o paciente. E esse tipo de diálogo também foi muito interessante, o quanto a gente passou a ter essa visão da necessidade do diálogo governamental, mas também intersetorial, dentro do próprio setor, e internamente também na própria companhia, porque, como o ministro Chioro colocou aqui, a gente teve que trabalhar internamente também, e isso ocorre de forma contínua, mas também explicando e tentando, acho que nunca se discutiu tanto a parte de regulação, por exemplo, no país. Todo mundo viu aí, e acho que todo mundo ouviu falar o que é um estudo clínico fase 1, fase 2, para aprovar vacina, discussão sobre medicamentos, sobre ensaios clínicos, randomizados controlados para o tratamento, enfim. Eu acho que a gente sai muito fortalecido dessa pandemia e acho que a gente tem que fazer bom uso dessas lições, né? Acho que isso fortalece essa necessidade de diálogo que a gente tem que manter, porque somos todos interdependentes. Acho que meus comentários iniciais são esses. Obrigado mais uma vez. Ótimo, obrigado, Murilo. Zé Henrique, seus comentários aí. Alô, muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, como conselheiro de participar aqui desta mesa, e a tarefa que o Balestrin me deu foi de fazer perguntas. Muito bom. E, então, nesse sentido, eu vou focar um pouquinho, porque, frente a uma mesa como essa, eu fico bastante motivado a fazer perguntas. E vou fazer uma, por enquanto. Nós estávamos falando do Covid, que o Covid terminou e assim por diante. O que terminou foi a pandemia e talvez a epidemia, mas o Covid não acabou. A doença está presente, né? Ela permeia ainda um número bastante elevado de óbitos, e acho que nós não nos livramos dele ainda. Se alguém tem dúvida, é só passar uma tarde comigo, que vai perceber quais são as consequências que o pós-Covid traz para mim, para outros e para a população no modo geral. Então, eu acredito que o pós-Covid também tenha que fazer parte das políticas públicas, né? Assim dizendo, políticas públicas. E eu gostaria de saber, principalmente nesta mesa, e aproveitando um pouquinho a presença da doutora Marta, que seria o seguinte: é muito bom, a vacina foi espetacular, mas mesmo assim nós tivemos 600 e tantos mil óbitos, não? E faltou um fatorzinho aí, que foi talvez a presença de um medicamento curativo, não? Então, eu queria saber quando é que nós vamos poder ter nas farmácias da cidade, nas farmácias das secretarias, o recurso do remédio efetivo contra esta doença, não contra a epidemia, contra esta doença. Por favor. Muito obrigada. E agradeço bastante que você falou de que a epidemia acabou, mas não a doença, porque é uma declaração que tenho que fazer todos os dias, praticamente, né? Muitas pessoas falam de já acabou. Acabou para alguns, né? Não acabou para todos. Isso tem que ir para os hospitais para ver que a doença não acabou. Então, nós, como eu falava ao princípio, a minha fala, focamos bastante em duas ferramentas. Duas ferramentas do sistema de saúde são, prioritariamente, a vacina, é o mais importante, que esse foi o primeiro, todo o foco foi ficado. Mas também precisa de um medicamento. Por que precisa de um medicamento? Talvez também aclarar um pouco por que precisa de um medicamento. As vacinas são muito eficazes, mas não são 100% eficazes. E tem também alguns perfis
de pacientes onde, infelizmente, as vacinas não são tão eficazes. Não pode ser pacientes muito idosos, pacientes com imunossupressão. Então, esses pacientes precisam não só de uma vacina, mas também de uma solução caso eles, infelizmente, peguem o Covid, para evitar uma internação ou um óbito, ou mesmo casos de Covid longo, né? Então, nós desenvolvimos também um tratamento. Felizmente, temos um tratamento que tem uma eficácia bastante elevada, tem 90% de eficácia, e trouxemos o primeiro quantitativo para o SUS, faz 2 semanas, acho 2 ou 3 semanas que chegou para o país. Então, o SUS está agora a cargo de fazer essa distribuição através do Sistema Público de Saúde. Nosso medicamento ainda está com uma aprovação emergencial, de uso emergencial, então não tem ainda uma aprovação de uso definitivo, e estamos ainda avaliando as opções para entrar no mercado privado também, né, para poder fazer que esse medicamento esteja disponível para o máximo possível de pessoas aqui no Brasil. Posso provocar a Marta também? Depois fazemos outra. Assim, eu acho que muitas vezes, assim, para os nossos executivos, né, eles se perguntam. A Pfizer foi uma empresa que muito bem sucedida durante a pandemia, né? Tanto do ponto de vista inovação quanto do ponto de vista comercial, né? A vacina que a Pfizer desenvolveu, uma das melhores vacinas aí que tiveram presentes aí para combater a pandemia. E entramos aí na polêmica que a Pfizer ofereceu a vacina ao governo, né, o que o presidente Bolsonaro desmentiu, né, mas ofereceu a vacina no momento que ainda as companhias não estavam prontas, né, para fazer ofertas comerciais, né? Então, eu digo que, dentro do aspecto empresa, a empresa foi uma empresa bem sucedida durante a pandemia. Mas, eu acho que o que interessa muito nessa discussão, eu perguntaria, o que você faria diferente, olhando do ponto de vista retrospectivo, né? Porque acho que essas são as grandes lições, né, em relação às relações governamentais, em relação a disponibilizar vacinas, do ponto de vista comercial. O que agora, você olhando para trás, você faria de diferente? Talvez quero aclarar primeiro que eu cheguei aqui no Brasil em fevereiro de 2021 e que em abril assinamos. Então, a companhia tomou a decisão certa de me trazer, né, para assinar o contrato. Então, eu vivi esses dias que você falava no Chile. Eu estava responsável pelo Chile nesse momento. Então, eu vivi uma experiência em outro país. Cada país vivia uma experiência diferente, né? Então, eu vivi a experiência do Chile e cheguei aqui em fevereiro, chegando já... Tinha, se vocês lembram, fevereiro de 2021, um momento bastante crítico, né, do ponto de vista de número de doentes, né, número de óbitos, provavelmente o pico, né, estava por aí, fevereiro, março do ano 2021. Então, mas quando eu cheguei, as negociações estavam já bem avançadas, né, e também as mudanças legislativas que foram necessárias para poder assinar esse contrato. Então, para mim, difícil, né, olhar e falar o que poderíamos ter feito diferente dos dois lados, né? Tanto do ponto de vista da companhia como do ponto de vista do governo. Eu acho que é difícil, se eu me coloco hoje, se eu me coloco 2 anos atrás, é como todo, né? Quando você olha para frente, tudo parece muito difícil, né? Quando olha para o passado, poderia ter feito as coisas diferentes. Eu acho que nós fizemos as coisas que teníamos que fazer, a verdade, né? Oferecimos em todos os países as mesmas condições, oferecimos em todos os países o mesmo preço, mesmo países do mesmo nível econômico, né? Oferecemos preços diferentes para diferentes países, com uma perspectiva de todos os países, todas as pessoas têm que ter possibilidade de ter acesso a uma vacina que seja eficaz, né? Por todos os países estamos com o mesmo problema. Então, acho que desde o ponto de vista da companhia, e tenho que agradecer também o trabalho do time de assuntos corporativos e também por o tópico dessa conversa, que fiz um trabalho verdadeiramente muito bom de relacionamento com o governo, explicando muito bem qual é a nossa vacina, qual é a nossa proposta, e qual é o benefício para o país e como podemos trabalhar juntos, né? Então, eu diria, não sei se faríamos coisas diferentes. Eu acho que, do nosso ponto de vista, não faríamos coisas diferentes. Eu acho que nós podemos olhar para trás com orgulho. E a verdade, se você olha hoje, o reconhecimento que tem a Pfizer socialmente,
muito maior que o que tinha 2 anos atrás, né? E acho que parte, provavelmente, de todo esse trabalho que nós fizemos de transparência também, né? Porque nós fomos bastante transparentes sobre como nós estávamos trabalhando e, desde o ponto de vista de equidade para diferentes pessoas e diferentes países. Obrigado, Marta. Zé Henrique, agora a vez do Casarotti. Você começa. Fazer uma pergunta para ele? Sim. Pois não. Nós já estamos agora na reta final aí já da apuração das eleições, né? E temos 2 polos aí para se degladiarem nos próximos 2 semanas. Mas nós já sabemos, temos uma ideia, já temos uma opinião a respeito de um e de outro. Nós já temos algumas informações a respeito da questão do Ministério da Saúde por um lugar, secretarias por outros e assim por diante. A saúde, dentro da própria economia e da própria dinâmica do país, é extremamente sensível à população, importante para os governos. E um dos fatos aí que é sabido, ou seja, ela distribui dinheiro, ela compra serviços, ela movimenta a economia tanto quanto qualquer outro setor. Então, feito este filtro que nós temos aí pela frente, o que você espera do próximo governo, seja ele qual for? Excelente pergunta, secretária. Pergunta para... né? Que tem uns 30 segundos aqui para pensar. O primeiro, acho que é o ponto que os colegas aqui que militam na área em outros setores falaram antes, né? É bom a gente entender que, como setor, como empresa, como associação, a gente trata com todo e qualquer interlocutor, né? Eu brinco que profissionais dessa área são que nem juízes de futebol. Posso até torcer para um time, mas eu não falo para que time que eu torço, né? Porque eu vou ter que lidar com todos eles. O que eu espero, independente do governo, é entender esse papel da saúde, né, como além de gerar aqueles elementos específicos, né, de saúde, promoção, prevenção, reabilitação. Ainda não decorei, Balestrin, você já falou isso umas 10 vezes, eu ainda vou decorar, tá? Os R's todos lá também. Entender isso como gerador de renda, como gerador de emprego, como gerador de prosperidade, e tentar evitar um pouco a abordagem fragmentada que a saúde tem passado agora. Eu acho que é um fenômeno que ficou muito acentuado nos últimos anos, e tem aspectos específicos disso, né? Você vê o Congresso meio solto, né? Não tem uma pauta muito clara de saúde, a gente percebe isso. Isso tem gerado um problema grande. Soma-se a isso o efeito, e a gente sentiu na pele nos últimos 2 anos, né? Que é um fenômeno razoavelmente recente, mas muito poderoso, e numa área com tanta visibilidade quanto a saúde é mais ainda influente, são as redes sociais, né? As discussões sobre saúde ficaram extremamente superficiais, vazias. Toda discussão, a gente discute política de saúde com base em hashtag e tweet, né, deixando o discurso mais raso possível. Isso é um problema. Isso é um problema. Não só na saúde, mas na saúde esse problema tende a acentuar mais, porque a gente, nos próximos anos, vamos ter que discutir seriamente priorização em saúde. E vai ser uma discussão muito difícil. E eu não sei se a gente está preparado para isso, professor Giovanni, não sei. Porque ainda existe uma percepção que é meio elevador ao coração de mãe, sabe? Cabe. Vai botando que cabe, vai botando que a gente acomoda, e não está cabendo mais. Está meio no limite, e essa discussão está extremamente fragmentada. Se a gente não entender, de novo, para onde nós vamos priorizar os nossos recursos, quais são as linhas de cuidado que tem que avançar mais rapidamente, qual aquelas que vão ter um impacto mais abrangente na sociedade, não é negligenciar doenças nem nada disso, mas é priorizar, a gente vai ter um problema. Eu vou dividir um dado que eu já falei até no Congresso da Abrange recentemente. A gente, na saúde suplementar, estamos com um dilema na nossa frente, né? Nós fechamos o ano passado com o setor de saúde suplementar, e esses são dados públicos, na ANS é fácil pesquisar, né, com um prejuízo operacional de R$1,1 bilhão no ano passado. Aí, no primeiro trimestre desse ano, esse prejuízo foi novamente
de 1,1 bilhão de reais. Em um trimestre, tivemos o mesmo prejuízo do ano passado inteiro. E, no segundo trimestre, esse prejuízo saltou para 5,4 bilhão de reais. Duas teorias. Essa é uma movimentação temporária, pouco o Murilo falou, demanda reprimida que está acontecendo agora, voltou, e talvez seja um movimento temporário que depois ele retroceda. Não é muito o que acontece em saúde, né? A demanda de saúde ela não retrocede. Retrocedeu pontualmente, né, no ano da pandemia. Muito mais provável que a gente esteja num novo patamar de utilização do sistema. Tem componente inflacionário, sim, de insumos e tal, lógico que tem, mas tem um componente, aí sim, de problemas pós-Covid, de doenças agravadas. E se a gente, como sociedade... Estou falando do exemplo da saúde suplementar, no SUS não é diferente, né? A realidade é a mesma. Se nós não pararmos para discutir quais são as nossas prioridades de forma, não digo centralizada, né, mas de forma unida, a gente vai começar a ter dificuldade. Então, assim, o que eu espero, e eu sei que é uma demanda difícil, é que, primeiro, nós, como setor, e eu vejo várias entidades tentando fazer esse papel de forma louvável, a gente possa chegar a uma conclusão de que prioridades são essas, né? A gente possa fazer, como os americanos falam, um bottom-up, levar isso para cima, saber comunicar isso bem. Nosso setor se comunica mal, muito mal. E é um problema crônico de comunicação, a gente precisa melhorar. E aí, terceiro, participar de um debate sobre que priorização vai ser essa. É muito parecido com o debate que aconteceu na Previdência. O da Previdência não aconteceu por convicção, aconteceu por constrangimento. Eu gostaria muito que na saúde acontecesse por convicção. De um jeito ou de outro, ele vai acontecer. E aí, para mim, essa próxima legislatura, esse próximo governo, vai encarar esse problema, ou ele vai bater de frente com esse problema e vai ter que nos ajudar a encontrar uma solução para ele. Casarotti, até pegando um pouco o gancho da fala do Chioro, né? O que às vezes, o que nós observamos, também fui gestor público, que existe uma certa má vontade em relação à saúde suplementar, né? Você lidera um dos grupos mais importantes de saúde suplementar, que é a Branche, e até em outros grupos, né, que eu participo, do CNJ, por exemplo, às vezes até se enxerga a saúde suplementar como um inimigo do sistema, né? Assim, na minha opinião, eu acho que não se entendeu ainda, né, o papel complementar da saúde suplementar. Eu acho que a saúde suplementar deveria ser encarada mais como parceiro, né, inclusive para poder ajudar a reduzir a desigualdade, como foi comentado aqui, do que como um adversário do Sistema Único de Saúde. Você falou um pouco de comunicação, né? O que você acha que o setor deveria fazer para poder mostrar, né, que a saúde suplementar ela é essencial para o país, já tem 25% da nossa população, e é parceira nesse sistema de atendimento à saúde, pode também ajuda a reduzir as desigualdades. O que acha que está faltando nesse relacionamento saúde suplementar com o governo? Eu acho, vamos lá, sem nos vitimizar, né, mas nós somos um elo fácil de atacar. Como alguém que está intermediando relações no final do dia, né, você concentra as tensões do sistema. Você concentra as tensões do sistema, porque como você é quem cobra a conta, mas não é quem entrega o cuidado, você está ali no meio do caminho, a sua relação, por exemplo, com o beneficiário é só nesse momento, né, de cobrar a conta, ou de conceder ou negar uma cobertura. Então, são sempre relações de tensão. O que o nosso papel, acho que como elo da saúde suplementar, é tentar explicar melhor o que é um plano de saúde. A maioria das pessoas não sabe o que é um plano de saúde. Tem uma vaga ideia. Eu tinha uma vaga ideia, poxa. Eu lembro da minha primeira reunião como AMIL, na FENA Saúde, que é uma das outras entidades, né? Nessa primeira reunião, o pessoal falando da importância do mutualismo. Eu sou advogado de formação, mas não conheço nada, não conheço nada de seguro. Eu falei assim, cara, deixa eu entender primeiro o que é mutualismo. Não vou perguntar aqui, não vou pagar, né, de ignorante, mas deixa eu entender. E aí, todo o jargão do setor ele é extremamente hermético, né? Ele é muito difícil de entender. Quando você para explicar alguma coisa, ajuda a entender, né? Um paralelo que eu dou para essa questão do mutualismo é você entender um plano de saúde como um condomínio, né? No final do dia,
quando você tem as despesas daquele condomínio que têm que ser rateadas entre os condôminos. Você nada mais é do que o gestor daquele condomínio. Se a despesa do condomínio aumenta muito, mesmo para um condômino que seja, ela vai ter que ser compartimentalizada ou compartilhada. E as pessoas têm muito isso claro, quem mora num prédio, nas grandes cidades, muita gente mora em prédio, você discute, né? Você vai discutir o que eu vou colocar para dentro. Quais são as mudanças que eu vou fazer, se eu vou trocar o elevador, se eu vou trocar a minha câmara de segurança. Na saúde suplementar, esse senso de coletividade não existe, né? É uma relação que ficou completamente... É um produto, é um serviço que depende de um senso de coletividade que ele está completamente individualizado. E aí existe uma confusão que eu entendo que parte é intencional, parte é a confusão mesmo entre o papel da saúde suplementar e o papel do Sistema Único de Saúde, né? Quando você pensa, por exemplo, os princípios do SUS, eles são princípios do SUS. Quando você traz ele para a saúde suplementar, você dá uma desvirtualizada, né? Quando você pensa em integralidade, que eu estou discutindo, até foi, de alguma forma, aprovado na Câmara agora, quando você parava a pensar na saúde suplementar, sem entender qual o efeito daquilo na prática, você está prejudicando, né, profundamente o sistema. Mas a gente tem que aprender a explicar melhor, né? Um bom ponto que eu falo quando a gente falava do rol taxativo versus rol explicativo, foi um debate profundo. Eu falei, a palavra rol é péssima, a palavra exemplificativo é péssima, taxativo ninguém sabe o que é, todo mundo sabe que mata, né? Rol taxativo mata. O que é rol taxativo? Não tem a menor ideia, tinha um hashtag. A forma que eu tinha para explicar, eu falei, você criar uma lógica de rol exemplificativo é você pedir para uma companhia aérea definir o preço da passagem, dizendo o seguinte, defina o preço da passagem para mim, mas você não pode saber o destino. Eu falei, mas como assim? Não, tem exemplos de destinos aqui, né? Pode ser Campinas, pode ser Manaus, pode ser Tóquio, e, por sinal, talvez não seja nenhum desses três, tá? Talvez seja um quarto que não está nessa lista. Quem vai decidir para onde vai esse avião é o piloto na hora que ele decola. Você precisa explicar isso de alguma forma que seja mais inteligível para as pessoas. Então, eu acho que aqui a gente precisa fazer, e a saúde suplementar, a saúde como um todo, tem que encontrar um momento de fazer isso. A gente parece que está sempre fazendo aos borbotões, é sempre uma forma reativa, né? Você está sempre reagindo. Como é que a gente mostra o acesso que a gente gera, o cuidado que a gente entrega, o nosso papel suplementar na saúde do país, como é que a gente pode interagir melhor com o SUS, né? Então, assim, eu diria o seguinte, professor Giovanni, para resumir, tem um componente importante de comunicação, tem um componente de ajuste de práticas também, e tem um componente que nós temos nos entender enquanto subsistema de saúde privada com os nossos parceiros, né? Com os prestadores, com a indústria, como é que a gente trabalha mais junto, não pode ser só no discurso. E aí acho que cabe concessões de todas as partes envolvidas. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente vem caminhando, eu vejo lideranças com esse perfil para que a gente possa avançar. Muito bom. Larissa, mais 5 minutos aí, temos que... O Murilo. Zé Henrique, para o Murilo. Vou ser bem rápido, porque tem uma luz vermelha aí. Sinal vermelho. A Larissa está de vermelho também. Né? Foi para combinar. Mas, seguinte, vamos tentar ser rápido. Existe uma tendência óbvia aí da indústria em passar a prestar serviços, né? Isso acho que todos já conhecemos isso há um bom tempo, né? E na estratégia, agora a rapidez, na estratégia de vocês, para o próximo governo, o que vocês têm nesse sentido? Porque está precisando. A pergunta é bem interessante, porque isso depende muito da tecnologia, mas eu acho que já é um ponto pacífico que a forma de remuneração por volume, ela já está ultrapassada, deveria estar a gente discutindo muito mais, de forma mais profunda, remunerações baseadas em desfechos, em resultados, em performance. Isso, para nós, da Boston Científica, é um tema extremamente estratégico, porque temos produtos que têm performance superiores, trabalhamos muito com propostas baseadas em valor, mas hoje nós esbarramos, quando se trata, por exemplo, de sistema público de saúde, com uma falta de regulamentação nesse sentido. É interessante porque o setor de saúde acho que é o mais, disparadamente, o mais regulado de todos, e isso enriquece, inclusive, o papel de RIC, né? Porque você tem que compreender todo
seja a Anvisa, seja o Ministério da Saúde, a ANS, trazer para dentro de casa e explicar isso, não só localmente, mas internacionalmente, as nossas jabuticabas. Isso vai muito de encontro com a fala do ministro Quioro, de entender, né, como é organizado o nosso sistema, mas não temos ainda uma política estabelecida de como fazer um outro tipo de remuneração, de ofertar uma incorporação tecnológica, por exemplo, dentro de um modelo de remuneração que não seja o fee for service. Nós temos já algumas tecnologias que a gente vem migrando o modelo ou buscando migrar a forma de atender os pacientes com a prestação de serviço e não mais o fornecimento, o preço pelo produto comprado. Então, isso está muito ligado também a propostas de compartilhamento de risco, obviamente pautado em valor, obviamente pautado em evidências científicas também, que a gente consiga trabalhar com segurança num cenário futuro, que a gente consiga assegurar, por exemplo, que um paciente que possa vir a ser acometido de algum efeito adverso, a gente também possa dar essa cobertura para o paciente como um tipo de garantia, mas eu entendo que ainda, talvez o setor saúde suplementar esteja muito melhor estabelecida hoje nesse sentido. A ANS, inclusive, já publicou iniciativas nesse sentido do que o sistema público de saúde. E acho que isso é um tema fundamental para a sustentabilidade do nosso setor, seja a saúde suplementar, seja o sistema privado. Nós, como eu falei da Boston, temos essa visão. Temos total, e acho que até pelo meu setor, que envolve relações governamentais, mas também respondo pela área de Health Economics, né, economia da saúde e pesquisa clínica, é muito do meu trabalho hoje na Boston Scientific propor esse tipo de soluções e demonstrar que tecnologias, alguns produtos, eles podem até custar mais, ou você olha uma ponta do iceberg, o custo de aquisição desse produto ou de um investimento inicial, ele tem um custo incremental que às vezes assusta, comparado a um medicamento ou qualquer outro tipo de intervenção, mas você vai colher frutos ao longo do tempo, e isso é o papel da gente demonstrar, que é muito mais interessante para as fontes pagadoras, sejam públicas ou privadas. Então, acho que a gente tem sim que avançar, a gente tem olhado com muita atenção essa mudança, né, da forma de remuneração, e buscamos sempre parcerias para a gente poder, inclusive, pilotar esses modelos, né, porque fala-se muito saúde baseada em valor, mas a gente vê poucas iniciativas práticas realmente implementadas. Talvez por uma certa dificuldade conceitual a respeito de saúde em valor. E também compartilhamento de risco, né? Eu acho que isso é algo que pode avançar muito, né? Para empresas, tanto a farmacêutica como a empresa de supplies como vocês. Entendo que é o futuro, porque existe um grau de incerteza muito grande, principalmente quando se fala, não só a Conitec, mas pelo SUS, né, para incorporar tecnologias no SUS. Como eu tenho 7 anos de governo também, inclusive atuei aí com 3 ministros, o Temporão, Padilha e 1 ano de Quioro, e acompanhei muito de perto as reuniões da Conitec, e o grau de incerteza para tomar uma decisão, para você incorporar tecnologia, dados, impactos orçamentários e estudos que muitas vezes não têm aquela robustez que a gente gostaria de ter, ela é muito grande. Um compartilhamento de risco ajuda a mitigar esse grau de incerteza, porque você está dividindo as responsabilidades ali, e a empresa ela dá uma garantia em relação ao produto, seja em relação a efeitos adversos ou que estoure o impacto orçamentário projetado, mas eu acredito que é o futuro e entra muito nessa questão da prestação de serviços também, quer dizer, a empresa não só como fornecedora de produto, mas trabalhando, sim, na solução, né, no fornecimento da solução. Exato. Bom, agradeço muito a participação da Marta, do Renato, do Murilo. Acho que foi uma discussão muito rica. Obrigado, Zé Henrique, aí, pela sua... por colocar esses desafios aí para os nossos expositores, e devolvo, Larissa, a palavra quase no horário. Muito obrigada, Giovanni Cerri. Nosso conselheiro também, Germa, por perguntas
quentes, né? O German veio para provocar. A gente gosta assim, German. Muito obrigada a todos. Eu encerro, então, o nosso painel. Peço só que vocês centralizem para uma foto oficial. E para cumprir a nossa missão com maestria, precisamos sempre avançar cada dia mais. Mas temos um segredo: não fazemos isso sozinho. O nosso sonho é compartilhado com pessoas que realmente fazem acontecer. No palco, temos algumas delas. Muito obrigada. O SEBEX atua em 3 eixos. O eixo de educação. Eu apresento para todos vocês a nossa nova certificação em governança clínica e do cuidado, que conta com um time de peso na coordenação. Queremos pedir uma salva de palmas para a nossa nova certificação. Eu peço que a turma lá de trás consiga colocar aqui na nossa tela a nossa nova certificação e uma salva de palmas para a nossa coordenação, composta por lideranças José Maluf, Priscila Botelho e sob o olhar da Cristina Balestrin. A primeira turma da certificação Governança Clínica e do Cuidado estará aberta para inscrições nos próximos dias. Vocês podem acessar via site SEBEX.